Olá pessoal, aqui é o professor Anderson, é a disciplina de Ciências do Ambiente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre efeitos globais da poluição do ar. Bom, primeiro a gente vai falar aqui do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural que acontece quando os raios solares eles penetram na baixa atmosfera e aquecem a superfície da Terra. Então, esses raios solares, a Terra absorve maior parte dessa radiação solar. Essa radiação ela é degradada em radiação infravermelha, que tem um comprimento de onda maior, do que a luz visível, e parte dessa radiação ela é refletida para o espaço e parte dessa radiação infravermelha, que é o calor, ela é absorvida pela atmosfera, pelos gases que existem na nossa atmosfera. Então, esses gases retêm, parte dessa radiação infravermelha, desse calor, e mantém, a atmosfera aquecida. Só que as concentrações desses gases de efeito estufa eles têm aumentado. Então, tem havido uma maior retenção desse calor, dessa energia, e isso tem aquecido a atmosfera, causando o que nós conhecemos como aquecimento global, que provoca um aumento no teor dos gases de efeito estufa e aumenta o bloqueio da radiação infravermelha. Isso causa um aumento da temperatura da superfície terrestre. Como consequências, nós temos elevação do nível dos mares, provoca também alterações climáticas, como, por exemplo, secas mais prolongadas ou chuvas mais fortes. Pode causar também um desbalanço na biomassa terrestre e também dos mares, aumentar a produtividade, modificações de vegetação por alterações, devido a essas alterações climáticas, e também aumento na incidência de doenças e proliferação de insetos nocivos e vetores. Outro problema que nós temos também causado pela poluição do ar é a redução da camada de ozônio, onde a camada de ozônio ela é um filtro natural contra os raios ultravioleta. Essa concentração de ozônio que fica na camada, lembre-se lá do outro vídeo, na camada da estratosfera, ela tem diminuído e produtos como cloro, contido em clorofluorcarbonos, que hoje são substâncias proibidas, mas algumas décadas atrás elas eram bastante utilizadas em aerosóis, gases de ar-condicionado, além de outros produtos químicos que causam a destruição dessa camada de ozônio. Como consequência dessa destruição da camada de ozônio, nós temos uma maior incidência de raios solares que atingem a superfície da Terra. Antes eles eram bloqueados por essa camada de ozônio, e esses raios ultravioletas do Sol eles podem causar problemas de pele e danos à vegetação, problemas de pele, problemas de mutações nos organismos vivos. Outro problema que nós temos também pela poluição atmosférica é a chuva ácida, onde a chuva ela lava a atmosfera, quando há precipitação, e arrasta com ela, com a água, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, que ao reagirem com a água, isso resulta na formação de ácido e uma redução do pH dessa chuva. E isso causa impactos na vegetação, causa danos na vegetação, tanto nas folhas, quanto também na perda de fertilidade do solo por lixiviação de nutrientes por esse pH baixo, e também danos à vida aquática, porque reduz o pH da água. Falando então rapidamente de ações preventivas para o controle da poluição do ar, nós temos, por exemplo, um dos grandes emissores são os veículos automotores. Então, alguns exemplos de formas de controle passam pelo uso de combustíveis menos poluidores. Um exemplo é o gás natural, mas aqui no Brasil nós temos um outro que é o etanol, que é um combustível de uma fonte renovável. A instalação e o correto funcionamento de catalisadores nos veículos, que ajuda a reduzir os danos da poluição. Operação e manutenção adequada dos veículos, que para garantir uma queima adequada do combustível e com uma menor emissão de poluentes. E também o rodízio, que no caso o rodízio é uma redução do número de veículos em circulação. Nós temos também os poluentes emitidos pelas indústrias, e como algumas formas de controle dos poluentes atmosféricos,
passam pela adequação, né, da altura da chaminé em função das condições de dispersão de poluentes, o uso de matérias-primas e combustíveis que resultem em resíduos gasosos menos poluidores, por exemplo, a substituição do carvão mineral para a geração de energia por fontes mais limpas, como por exemplo o gás natural. Melhoria da combustão, porque quando a combustão ela é mais completa, a emissão de poluentes é menores, então um controle da quantidade ideal de oxigênio e dos combustíveis, isso faz com que haja uma menor emissão de poluentes. E um outro ponto é a instalação de filtros nas chaminés das indústrias. Então, esses filtros eles vão ser importantes tanto no lançamento de gases, dos diferentes gases, quanto também de material particulado, que eles vão reduzir a níveis que vão causar o mínimo de dano ao ambiente e também às pessoas. Essas são as referências. Este primeiro livro aqui vocês encontram na biblioteca virtual e também esse livro aqui eu mandei para vocês, eu postei para vocês as informações dele. É isso, se cuidem, bons estudos e até mais.